Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Teodoro e está começando mais um Clube do Livro, o programa da TV Capricho para falar só sobre eles. Os livros, as melhores viagens que você faz, às vezes sem sair de casa, quase sempre sem sair de casa. E como esse programa é democrático, você votou, você elegeu a resenha que eu vou fazer hoje. Olha que maravilha esse programa, gente. Como assim, né? Você assiste, escolhe o livro e suado, porque lembra que eu fiz esse programa na terça-feira passada. Eu consegui ler, sim. Então conheci minha irmã. Esse foi o livro que ganhou a votação. E direi algo para vocês. Gostei do livro. Começamos o programa bem, certo? Porque eu poderia não ter gostado, né? Então conheci minha irmã, só para quem pegou o programa hoje e não viu o anterior, conta a história da Summer. A Summer vai completar 17 anos e ela vive em casa, né, com o pai e com a mãe. O fantasma da irmã. Como é viver o fantasma da irmã? Thiago, do que você tá falando? A irmã dela morreu antes que ela nascesse, com 17 anos também. A irmã dela chamava Shannon. E a Shannon era perfeita, né? Era a primeira aluna da sala, era a garota mais bonita, tinha um namorado perfeito. Então o que acontece com a Summer, que é quem tá contando a história? Ela vive a pressão de ser tão perfeita ou até mais perfeita que a irmã dela. Alguém merece viver com essa pressão? Não, não merece, pelo amor, ainda mais de irmão, né? Um beijo para os meus irmãos que não são perfeitos como eu, que pena, né? Eu sou. Ai, quanta humildade. E aí, gente, qual que é a treta aqui? Vamos pro assunto? Deixa eu mostrar o livro mais uma vez, porque aí todo mundo fica no comentário, mas do que ele tá falando? Que livro é esse? É esse aqui, ó. Então conheci minha irmã. Mas eis que Summer está lá. E aí a Summer, qual que é o erro? A Summer acha que ela é a mais loser, que ela não tira notas altas, que ninguém gosta dela, que a mãe implica com ela, que o pai é distante. Basicamente, ela passa a vida reclamando. Até que um dia ela tem uma tia maravilhosa, que trabalha numa floricultura, a tia Nick. É uma das personagens mais simpáticas do livro, meio louquinha, é aquela tia engraçada que a gente tem, sabe? Todo mundo tem essa tia, eu tenho. E a tia Nick, no aniversário de 17, perto do aniversário de, não, no aniversário de 17 anos da Summer, dá pra ela o diário da Shannon. Eu tô pensando aqui, tá certo, Summer é a viva. Dá pra ela o diário da Shannon, que é a irmã dela que morreu. E aí, bam, 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 porque ela vivia um mito de que a Shannon era perfeita e maravilhosa. E o que vai acontecer? Ela vai começar a ler esse diário e vai descobrir que não era bem assim. A Shannon tinha os problemas dela, tinha as dificuldades dela, e na verdade, nesse diário, que foi o último diário que ela escreveu antes de morrer, ela estava muito triste, depressiva, passando por muitos problemas. Que lição que a gente tira daí? Veja só, a gente não conhece as pessoas, né? Porque ela se sentia super pressionada pela imagem de perfeição da irmã e, na verdade, a irmã era um caos. Nesse momento do livro acontece uma coisa que eu não achei muito interessante, mas ao mesmo tempo é. Para levantar a nossa personagem, a Summer, pra Summer não parecer tão mimada, sem sentido, que ela não é. Eu acho que eles derrubam muito a Shannon. Então a Shannon aparece muito perturbada, com muitas crises e tal. Então eu achei que isso tem um exagero aí, mas nada que atrapalhe a história. Quando a Summer começa a ler esse diário, o que passa a acontecer? Coisas ao redor dela começam a acontecer. Então ela vai se aproximando mais desse menino que é o Gibson. Gente, sério, muita paixão pelo Gibson. Moreno, cabelo comprido, assim, rabo de. Tudo bem, rabo de cavalo. É difícil produção rabo de cavalo, né? Mas ele tem um olho azul escuro. Eu fiquei pensando, como que é esse olho azul escuro? Tem o rabo de cavalo lá e ele se veste meio nerd desarrumado. Então você gosta do Gibson. O Gibson é o amigo da nossa personagem Summer, que enfim, né, gente? Leiam o livro, mas fica ali naquele, meu amigo não é. Tem uma hora que ele só quer ser amigo dela e ela quer, na verdade, muito mais. Eles têm um acerto deles. E quando ela começa a ler o livro, o diário da irmã, as coisas, voltando, tá? As coisas começam a rolar ao redor dela. Então ela começa a estabelecer diálogo com a mãe, as coisas com o Gibson começam a andar. Então, peraí, o que tá acontecendo? Eu comecei a ler esse diário e minha vida começou a mudar. E aí é quando ela para e pensa que, na verdade, ela deixou de perder tempo reclamando da vida, categorizando pessoas. Tem uma hora que o Gibson fala isso pra ela. Você é tão engraçada porque a Summer é toda metida não popular, né? Ela é a cool, ela é a menina legal da escola, mas aquele legal loser, né? E aí ela mete pau em todo mundo, nas populares, blá blá blá, e aí o Gibson fala pra ela, engraçado, você bota todo mundo no compartimento.
Então, fulano, a sua irmã era a Patricinha, fulano é assado, fulano é assim, você devia ser mais aberta. E é o que ela começa a fazer, entender quando ela começa a ler o diário, né? Que na verdade ela passou muito tempo se criticando e criticando os outros, mas nunca parou para ouvir as pessoas. E aí, que legal que é essa parte, que ela começa a construir diálogos com as pessoas que estavam ao redor dela. Então ela passa a conversar com o pai, passa a conversar com a mãe, ou pelo menos tentar, né? Ela vivia em pé de guerra com a mãe dela é muito exigente, pressiona muito a Summer. Então ela começa a criar essas pontes. E aí isso é uma coisa muito interessante, porque principalmente na vida adulta também, mas principalmente na adolescência, a gente tem uma tendência de olhar só pra gente mesmo. Então é assim, você é quase do tamanho do mundo. É como se não houvesse nada ao seu redor, ou o que tivesse ao seu redor estava contra você. Às vezes dá essa sensação na vida adulta também, que é assim, por que o mundo tá contra mim? Esse bonequinho tá contra mim. E na verdade, você precisa tirar a visão de você mesmo e olhar para o outro. Então, quando a Summer começa a ler o diário da irmã, ela descobre, por exemplo, isso eu vou contar, mas você vai descobrir lendo, ela descobre que o pai teve um caso, e que a irmã dela quem descobriu. Ela descobre que a mãe dela é muito controladora, porque a avó, na verdade, era muito controladora. Então, ela passa a perdoar as pessoas e entender que não é só ela que tem os problemas. Todo mundo tem problema. E problema é problema, certo? Eu sempre converso com a produção, mas a produção adora o programa, a gente fica aqui trocando ideias, é verdade. Eu gostei muito do livro, a jornada da Summer é exatamente essa. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, às vezes a gente só precisa parar de olhar só pra gente e olhar para aquela pessoa do lado e ver que ela também precisa de ajuda, que ela precisa de atenção. A gente precisa de atenção? Precisa, mas para ter atenção, você precisa dar atenção também. É assim que se constrói relações de amizade, é assim que se constrói relações ricas com pai, mãe, com irmão, e mesmo com a irmã que morreu. Veja só, a Summer passa o livro todo conversando com essa irmã que ela nunca conheceu e descobrindo muitas coisas sobre ela e sobre si mesma. Então às vezes dá uma tristezinha, às vezes você fica meio confusa sobre quem você é. Olha um pouco pra fora. Entenda que os outros também passam por dúvidas que a gente passa todo dia, toda hora, na hora de escovar o dente já, certo? Então, ó, eu falei então conheci minha irmã, você votou e eu fiz a resenha. Quem gostou não tinha errado nenhuma vez. Quem gostou dos outros livros, não se preocupe, eles voltarão nos próximos programas, tá? Eu trarei essas resenhas também junto com outras. Mas eu não quero terminar o programa por aqui, não. Semana passada aconteceu uma coisa muito interessante, e eu vou usar a palavra interessante para não usar uma palavra não é desagradável. A Galera Record, um selo, né, uma editora, lança os livros do maravilhoso... Olha, comecei a ficar ansioso porque esse assunto é polêmico. Lança os livros do maravilhoso David Levitan. David Levitan escreveu com John Green, Will and Will, escreveu Invisível, escreveu Garoto Encontra Garoto. Já falei muito dos livros dele aqui. Ele é um autor muito conhecido, está entre os 10, um top 10 de autores juvenis, né, que são os livros que a gente lê aqui no nosso clube. Ele está entre esses top 10. E a Galera Record vai lançar um livro do David, que é o Dois Garotos Beijando. E a editora publicou a imagem da capa do livro na timeline deles lá no Facebook. Dá uma olhada na capa, ó. Já tá aparecendo? Viu só? A capa é bem parecida com a da edição britânica. Pode voltar pra mim. A capa é bem parecida com a da edição britânica e sutilmente mostra dois garotos envoltos em palavras se beijando. E aí, o que aconteceu, gente? Que eu não entendi nada. As pessoas ficaram revoltadas lá no Facebook. Falaram muitas coisas tristes, eu diria, né? Teve muito preconceito, teve uma rejeição que eu realmente não tem cabimento, eu não entendo por quê. Porque, gente, é só amor, né? Não tem nada demais. E aí eu queria muito ler o pronunciamento, o post que a Galera Record fez depois do acontecido e depois de postar essa foto aí que eu vou mostrar agora. Né? Que você tá vendo aí é só amor. Beijaço, galera. Pode voltar pra mim? Aliás, olhem lá na página da Galera Record no Face, vale seguir, vem os lançamentos, eles têm coisas super legais, adiantam livros. E aí sobre essa peça eles disseram lá no Facebook: pessoal, entendemos que alguns fãs e leitores ficaram desapontados com a capa de dois garotos se beijando, que é o nome do livro e é o que acontece na capa, certo? Mas esclarecemos que esta foi uma decisão editorial para manter a identidade do autor no país.
O David não só fala de temas jovens, como fala de jovens gays também. E também para não prejudicar a exposição do livro e a abrangência da ideia. E aí eles vêm com o que eu acho que é mais importante desse comunicado. Nós, da Galera Record, não apoiamos nenhum tipo de preconceito. Nem nós aqui no clube, tá bom? Nenhum tipo de censura. E mais do que isso, o que fazemos é apoiar a causa LGBT, publicando livros relacionados no país com seus títulos originais, certo? O livro é assim lá fora. Por isso, gostaríamos de convidar nossos leitores a participar do Beijaço Galera. Então é para isso que eu tô chamando vocês, ainda dá tempo de participar e postar usando a hashtag Beijaço Galera. Ou usando as outras hashtags que eles trouxeram, que são Garoto Beija Garoto, Garota Beija Garoto, Garota Beija Garota e a hashtag É Só Amor, que é o que é no final, gente. As pessoas têm suas opiniões, têm as suas vidas, mas o que importa é que é só amor. Amor entre menino e menina, amor entre menina e menina, amor entre menino e menino, amor de irmão, amor de primo, amor de mãe, amor de pai, amor de vó. A vida nos move, quem nos move é o amor, e a nossa vida anda por causa dele. Então, assim, abre a cabeça, gente, abre a cabeça e deixa as pessoas se amarem, tá bom? Parabéns pra Galera Record nessa iniciativa. E, aliás, eu ia encerrar meu programa sem contar do que fala esse livro, né? O Garoto Se Beijando, que ainda não chegou pra mim na redação, conta a história muito engraçada de dois garotos que querem quebrar o recorde mundial do beijo mais longo do mundo. Vai dizer que essa história não é incrível? E essa turma vai implicar com a capa, gente? Pelo amor de Deus, né? Gente, esse foi meu programa de hoje. Eu tô aqui ao vivo toda terça-feira às 6h30. E se você perdeu o programa na TV, ele vai parar lá no YouTube. Que, aliás, você já deveria ter assinado, certo? Vai subir aqui uma assinatura? Oh, aqui a bolinha, ó. Tá do lado certo? Essa aqui, ó. Num clique você assinou o nosso canal, recebe dicas de moda, de beleza, de comportamento, de famosos e de livros. Amem mais, aceitem mais, sejam felizes do jeito que vocês são. Já tô com saudade. Tchau.